Macaco, se tem um tipo de relato que a gente recebe com frequência aqui é sobre término de relacionamento. Esse acho que é o terceiro ou quarto vídeo sobre isso. Eu acho que mais, cara, eu acho que mais. Tá virando, tá entrando pro bingo aqui do canal. Não, se não é sobre término de relacionamento, é alguém falando sobre término de relacionamento. Ou alguém falando sobre solidão, inclusive. São relatos bem comuns. Sim, sim. E assim, eu trouxe esse relato aqui porque o que acontece? Eu acho interessante a gente abordar esses assuntos de vez em quando, porque existe demanda pra isso, mas porque dá pra gente basicamente resumir o que a gente trouxe em todos os outros pra explicar de vez por todas. Eu fiz até uma capinha mais bonita até pra gente finalmente oficializar o guia do término do relacionamento, algo parecido. Atualizado 2026, gratuito. Sem vírus. Link download do Mediafire na descrição. Exatamente. Esse aqui é o relato do William, ele tem 18 anos, ele falou o seguinte: Olá, sobrevivente macaco, me chamo William e tenho 18 anos. Hoje eu trago meu relato baseado em uma dúvida persistente que estou tentando agora. Como realmente superar o luto de um relacionamento terminado? Não venho julgar e nem levar culpa, pois sei que terminamos de maneira amigável, não estávamos dando certo, então decidi realmente deixá-la ir. Somos um casal desde os 13 anos, agora ambos com 18 se encerra o meu relacionamento. Tá sendo muito difícil pra mim, pois realmente a amo, e imaginar minha vida que há 5 anos construí em volta desse relacionamento é muito complicado. Então, por favor, preciso de alguém mais pra pensar e não tenho muitos amigos, praticamente só um, e é colega de faculdade. Estou fazendo enfermagem. Por favor, macaco sobrevivente, sejam diretos. Infelizmente, qualquer coisa que eu faça não haverá nunca mais a possibilidade de eu tê-lo novamente. Então preciso me acostumar logo, pois nessa situação que me encontro estou vulnerável. Espero que vocês possam ler meu relato, seria muito importante pra mim e para muitos inscritos. Obrigado desde já. William. Bom, deu pra ver que o William, ele foi bem direto aqui. Ele não quis encerar o relato dele, ele basicamente falou o seguinte: olha, eu tava 5 anos com a mesma mulher, e a gente se distanciou, a gente se separou porque não tava mais dando certo, e aí o que eu faço? E cara, nesse momento, você tá com 18 anos, provavelmente foi a sua primeira namorada, né, ou uma das primeiras, e é comum que você desenvolveu toda a sua identidade a partir do seu relacionamento com ela, porque se você tá com ela desde os 13, todos os caras que foram você, no sentido de que todas as suas identidades nesse espaço de tempo pertenceram a momentos com ela também. Então a primeira coisa que você tem que fazer, sendo o mais direto possível, que foi o que você pediu, é você, primeiro de tudo, eliminar os vínculos que você tem com ela. E quando eu falo isso, eu falo de, por exemplo, bloquear o contato, eu falo de evitar coisas que te façam ter esperança de retornar, eu falo de você seguir a sua vida em ambientes diferentes da vida que você construiu quando você estava com ela. É basicamente você recomeçar a sua vida e se descobrir a partir de agora quem você é sem essa pessoa. Porque num relacionamento a gente se molda muito ao outro, a gente acaba mudando muito quem nós somos, inclusive depois que a gente entra no relacionamento, ou depois que o relacionamento passa por uma mudança muito grande. E a partir do momento que essa mudança existe, você tem que começar a se perguntar quem você é sem ela. E não tem segredo, não tem uma dica mágica, você vai ter que sofrer pra caramba. 5 anos é um bom tempo de relacionamento, dá pra gerar muito sentimento aí pra poder remoer depois. Mas o fato é, ou você descobre a sua vida sem ela agora, nesse momento, ou você vai sempre sofrer com uma espécie de fantasma dela. Você vai num canto, você vai lembrar, poxa, eu vim aqui com fulano de tal. Você vai encontrar com algum amigo em comum, poxa, mas eu conversava com esse amigo em comum com a fulana de tal. Então, quando você desacostuma o seu cérebro a criar links com ela, você acaba desenvolvendo de forma meio que obrigatória a sua própria identidade sem ela. E esse reforço de identidade, ou essa descoberta de identidade, vai doer pra caramba em você, porque você vai ter que descobrir o que você gosta agora. Eu acredito que é muito comum quando a gente tá num relacionamento, a gente terceirizar o que a gente gosta pelo que o outro gosta. Por exemplo, minha namorada gosta de tal coisa, então eu vou assistir tal coisa com ela. Minha namorada prefere que eu me vista dessa forma, e você se veste da mesma forma. Então a gente acaba terceirizando demais a nossa identidade para outras pessoas, e quando se tem um término, existe essa ruptura, você acaba sem saber quem você é. E esse não saber quem você é gera sofrimento não só pela saudade da outra pessoa, mas pela saudade também de quem você era com essa pessoa. Então o grande ponto é esse: quem é que é você a partir de agora? E quando eu falo assim, bloquear o contato, não é pra gerar uma passiva agressividade, é pra gente seguir em frente mesmo, pra você ter um novo caminho. E depois desse novo caminho, você encontrar quem você de fato é. Esse é o conselho básico, simples, como o Macaco falou, atualizado via Mediafire, download via Mediafire, de como superar um relacionamento, cara. É quebrar os vínculos que você tem, é queimar os barcos, na analogia de você não ter um ponto de retorno nessa situação, pelo menos que você descreveu, e começar a descobrir quem você é, o que você gosta, o que você faz, o que você tem que fazer e quem você vai ser a partir disso. Aproveitando que ele pediu para que a gente tratasse desse assunto de forma bem mais direta, eu acho que eu posso me dar o luxo de ser bem mais direto ao ponto que o normal nesse vídeo.
vídeo e falar que, já que ele reconheceu que ele tá numa situação de vulnerabilidade bem severa por conta desse término de relacionamento, que a gente pode falar um pouco mais depois, de imediato eu vejo que talvez faça mais sentido ele ter um pouco mais de cuidado nesse período, porque essa vulnerabilidade que ele tem vivido no momento pode ser tanto nociva quanto positiva, já que pessoas, quando terminam um relacionamento, essas pessoas começam a ficarem propensas a cair em algum problema, alguma coisa que pode ser benéfica para elas. Então, é como se, por exemplo, uma pessoa termina um relacionamento, ela vai pra academia porque ela vê que talvez na academia ela consiga um certo sentimento de autoestima, algo assim, algo que traga um pouco mais de sentimento de, como é que eu não sei se colocar em termos mais exatos, mas ela começa a praticar alguns comportamentos que possam fazer com que ela se sinta um pouco mais valorizada. Só que mesmo pode acontecer de forma ruim, de uma pessoa que termina um relacionamento, não consegue lidar com a dor daquele fim, daquele término, e por conta disso ela acaba recorrendo a vícios por conta disso. E eu acho que aqui no Brasil isso acontece com bastante frequência, até culturalmente falando, já que tem toda aquela cultura de você terminar um relacionamento, de você ser, sei lá, atraído num relacionamento e você ir pra um bar encher a cara pra tentar afogar as mágoas daquele relacionamento que terminou. Logo, esse tipo de situação deve ser muito bem, não diria que pensada, mas deve ser muito mais, esse tipo de situação deve ser um momento muito mais cauteloso na sua vida para que você não acabe cometendo nenhuma besteira que talvez seja mais drástica para você no longo prazo, especialmente um relacionamento de 5 anos que praticamente durou a sua adolescência inteira até o começo da sua vida adulta. Vale a pena que você tente procurar, talvez com amigos, talvez em alguma outra rede de apoio, alguns comportamentos, alguns hábitos que possam ser benéficos para você, não só para reconstruir seu senso de identidade que você pode ter perdido por conta do relacionamento, mas para que você mesmo não acabe caindo em uma série de comportamentos que possam ser ruins para você, para sua vida como um todo. Não é porque o seu relacionamento terminou que agora a sua vida daqui para frente precisa ser marcada por um período de depressão que você enfrentou por conta desse relacionamento ter terminado. Eu acho que, para resumir logo essa primeira parte, sendo bem mais direto ao ponto, vale a pena você talvez procurar pessoas que possam te ajudar na situação. Se você tem um colega da faculdade que talvez possa te servir de apoio nesse momento, é uma boa opção. No entanto, na medida do possível, é importante que você procure outras formas de lidar com esse sentimento sem necessariamente fugir dele. A gente já falou aqui sobre o quanto que é problemático você fugir de emoções ruins, especialmente quando esse sofrimento faz parte da vida. Não adianta você tentar fugir de algumas situações desconfortáveis, sendo que no longo prazo pode ser ainda mais prejudicial para você. Faz muito mais sentido você procurar alguns hobbies mesmo, algumas atividades que possam ser mais positivas, mais saudáveis para você, ao mesmo tempo que você tenta lidar de forma mais madura ou deixar que esse sentimento que você tem sentido ultimamente, se aqui essa frase faz tanto sentido, mas você ter que lidar com esse sentimento de forma mais saudável, sem que isso te custe tanto, além do que essa situação toda já vai custar, emocionalmente falando. Algo muito útil também em termos de relacionamento é você parar de romantizar o tempo ou a relação que você tem. É muito comum a gente terminar um relacionamento e ainda estar apaixonado pela outra pessoa, ou ainda estar apaixonado pela visão que a gente tinha da pessoa, ou a gente está apaixonado pela visão que a gente tinha de nós mesmos com essa pessoa. Então entra aquelas paradas do tipo, pô, eu lembro muito de como a gente se dava bem, eu lembro de, sei lá, como o sexo era bom, como os momentos eram positivos, e a gente tende a romantizar muito porque a nossa mente foca no que a gente perdeu. A nossa mente acaba focando nas coisas em que a gente supostamente abandonou, sendo que se o relacionamento terminou por um motivo que foi válido o término. Imagino eu, no seu caso, que você não quis entrar em detalhes. Mas a grande questão é que a gente romantiza tanto esses momentos que a gente tava juntos, pensando assim, poxa, mas com a minha ex, isso era especial, é algo que eu nunca mais voltei na vida, é algo que é único que a gente teve e infelizmente não deu certo. E assim, sendo bem chato aqui, cara, não é único, tá? Eu não quero, eu não gosto dessa romantização da vida de que, não, as relações são maravilhosas, que não sei o quê. Cara, a gente consegue ter ótimas relações, às vezes até maiores do que a gente pensava com outras pessoas no futuro também. Até porque o nosso cérebro, ele faz muito esse papel de que, claro, se a gente for analisar de forma mais romântica a vida, a gente tem relacionamentos que funcionaram melhores do que outros. Mas quando a gente foca apenas no presente, seu cérebro consegue te convencer de que aquele relacionamento atual, supondo que você entra num relacionamento novo, ele é muito superior ao anterior, ou ele é muito inferior ao anterior, porque sua mente fica comparando esse tipo de coisa. O que acontece é que cada relacionamento é único, e cada experiência que você tem na vida é única também com diferentes pessoas. Então quando você fica nessa vibe de, pô, mas eu jamais vou ter com outra mulher o que eu tive com ela, é uma mentira que seu cérebro tá contando. Você vai ter coisas diferentes, é lógico, mas vai ser um nível que vai ser, digamos assim, compatível com o seu eu atual mais velho, com 20 anos, com 22 anos, quando você tiver, independente da idade. Eu acho que quando você remove os links que você tem com a sua ex, quando você para de romantizar o seu passado, e claro, você trata o seu passado com respeito e trata ela, a memória dela com respeito, é interessante. O problema é você se prender ao passado por uma idealização sobre ela, sobre o relacionamento, sobre como as coisas funcionavam. Então a gente vê muito isso sendo cometido por adolescentes, porque quando você é adolescente, o
término que você passa parece o fim da sua vida. Quando você é adolescente, qualquer drama emocional, e drama eu não falo no sentido negativo, eu falo no sentido de drama mesmo, no sentido de que é ruim pra sua mente passar por isso. Tudo que você passa parece 15 vezes mais. A gente vê adultos que estão passando pelo quarto, quinto, sexto divórcio, por exemplo. Não que isso seja modelo de alguma coisa, mas cada divórcio desse acaba sendo menos intensificado, a pessoa acaba lidando melhor com toda essa questão emocional. Quando você é adolescente, parece algo absurdo, parece que a pessoa vai morrer por conta daquele sentimento. Então leve em consideração também que seu cérebro não está maturado ainda, que você ainda é um adolescente, tenho 18 anos, é adolescente ainda, que o seu cérebro ainda não está formado como deveria, que as coisas ainda vão te impactar muito mais do que você imagina, até mesmo você se achando um pouco mais adulto, não sei se é o seu caso, mas o seu cérebro ainda não está preparado para segurar boa parte da carga que a vida adulta traz. E esse término de relacionamento é interessante, inclusive, para você desenvolver essa maturidade emocional. São esses pequenos traumas que a gente passa, desde que sejam traumas, claro, que não afetem a muito longo prazo, mas são esses pequenos traumas que conseguem endurecer, digamos assim, a casca da nossa mentalidade, da nossa maturidade de forma geral. Então, só lembrando, cara, não romantiza, tá, o relacionamento no sentido de achar que você jamais vai ser feliz de novo. Corta os vínculos com a sua ex, porque cada possibilidade de voltar e de entrar em contato com ela de novo vai reacender um sentimento que você quer que passe, que você quer que se transforme em outra coisa depois. E principalmente, tenta descobrir quem você é a partir do momento que você vai tomar decisões por você agora. Eu recomendo, assim, tem pessoas que são namoradores em série no sentido de que terminaram o namoro e no mês seguinte tá com outra pessoa porque o coração não consegue ficar quieto ou as partes íntimas não conseguem. Mas o foco é, passa um tempo sozinho, cara. Se você namorou por tanto tempo, foram 5 anos, a sua adolescência inteira, como o Bacaco falou, toma um tempo pra você pensar sobre a vida aí. Passa, sei lá, 1, 2 anos ou até mais, sem se relacionar com ninguém, até você ter uma certeza de fato de quem você é, pra que quando você entra num relacionamento, você não molde a sua identidade a partir daquele relacionamento, que você apenas acrescente mais uma versão sua, um papel social seu, ao invés de tornar aquele papel social como se fosse a sua versão definitiva. Acho que é um contato que a gente precisa fazer com a gente mesmo, uma reflexão que a gente precisa fazer, ao ponto de que é saudável que você passe um bom tempo sozinho, até você amadurecer o suficiente pra entrar num relacionamento, caso seja da sua vontade no futuro, num relacionamento que funcione, que dê certo e que tenha muito mais maturidade envolvida, porque é o que a gente precisa. Caso contrário, você vai entrar em outro relacionamento, talvez cometa os mesmos erros ou erros novos, ao ponto de terminar de novo e entrar nessa espiral de trauma novamente de ter terminado um relacionamento. Mais uma vez, eu não gosto de romantizar, mas se você é o tipo de cara que sonha em ter uma mulher, filhos e construir uma casa legal, é bom você esperar um pouco, cara. É bom você amadurecer de verdade. Entrando pra um papo mais masculino aqui, faz grana pra caramba, tenta ter uma estabilidade na vida, faz o que for possível pra você desenvolver como pessoa funcional e depois você pensa em se relacionar de novo. Dá pra dizer que ele não tem identidade nenhuma, pra falar a verdade. A gente sempre falou aqui sobre a adolescência e como essa fase costuma ser marcada por uma série de questionamentos e o início de uma criação do que é uma identidade de fato. No caso dele, como ele começou esse relacionamento com 13 anos de idade, é bem provável que até hoje, depois desses 5 anos, ele não tenha sequer uma noção de quem ele é de verdade. Ele não tem ideia de quem ele é sem esse relacionamento com a outra pessoa. A gente já falou aqui sobre o quanto, às vezes, a nossa visão de nós mesmos também está intimamente relacionada à visão que as pessoas têm de nós. Só que quando isso vem na adolescência, especialmente nessa fase mais jovem da vida dele, é difícil que ele tenha uma noção exata de quem ele é, sobre quais são os valores dele e tudo isso, quando ele não teve nenhuma experiência individual, assim, de experiência individual, eu tô falando de ele não teve nenhum contato com ele mesmo e sobre quem ele é no meio da situação toda. Além do fato de que essa idade dele ser muito mais nova, só deixa as situações bem mais difíceis de se lidar, porque é tudo muito mais intenso nessa fase. Provavelmente foi o primeiro relacionamento dele, ou um dos primeiros nessa fase da vida dele em que é tudo muito mais intenso. Tem um fator que acaba contribuindo para tudo isso, que é o quanto que o sofrimento que a gente tá vivendo agora no presente é sempre o pior em comparação a tudo que a gente já viveu. Se a gente for olhar em retrospecto para outros períodos da nossa vida, quando você era um bebê, por exemplo, o maior sofrimento da sua vida era ficar sem comer por uns minutos a mais. Aí você começou a aprender a andar. E naquele momento que você estava aprendendo a andar, você escorregou e caiu. Aquele foi o pior sofrimento da sua vida. E isso aqui não é uma forma de dizer, é claro que o pior sofrimento é sempre que vem depois. Só o que eu tô tentando dizer é que, em muitos casos, o que realmente é mais difícil de você ter que lidar é a dor que você está sentindo no presente. No seu caso, é a dor de um relacionamento. No entanto, conforme a vida vai passando, conforme os anos vão passando, é natural que você acabe lidando com outras situações que podem ser, sim, piores do que você viveu agora nesse término de relacionamento, o que pode, sendo que isso nem sempre é algo que dá pra comparar, nem sempre é algo que dá pra medir, mas como o sobrevivente falou, em alguns casos, durante a vida adulta, a gente vai passar por determinadas situações, a gente vai passar por uma série de problemas que talvez sejam um pouco maiores, ou talvez não sejam tão drásticos quanto esse que a gente tá vivendo agora, e até mesmo com a maturidade a gente consegue perceber que muito disso, em grande medida, era só resultado de uma influência emocional que era muito mais intensa naquela época, porque a gente não tinha tantos mecanismos, tanto psicológicos
psicológicos quanto fisiológicos mesmo, a nível cerebral, para lidar com tudo isso. Claro que dependendo de como você lidar com isso, se você continuar alimentando essa ferida, é bem mais difícil que isso vá se curar com o tempo, vai ser muito mais difícil você superar essa situação se você continuamente ficar se fazendo presente ou tendo mais contato com esse tipo de situação. Vale a pena que nesse momento agora você procure só mesmo aceitar isso que aconteceu, e você me parece já ter ideia do que é essa aceitação, mas você entender que tudo isso aconteceu na sua vida agora, que apesar da tristeza que é ter que terminar um relacionamento, vale a pena você ver tudo isso como um momento de simplesmente aprendizado mesmo. Aprendizado, talvez uma oportunidade de você desenvolver uma maturidade para lidar com essas frustrações que a vida acaba trazendo pra gente, e em comparação a tantas outras coisas que a gente vai viver daqui a um tempo, talvez ter terminado um relacionamento como esse na sua idade tão novo seja o menor dos problemas daqui em diante. Claro que com o tempo você vai desenvolver um pouco mais de casca para lidar com tudo isso, e a gente não tá dizendo que você precisa passar por 5, 6, 10 relacionamentos para desenvolver maturidade. No entanto, como você passou muito tempo da sua adolescência ou do início da sua vida, já que a adolescência é praticamente o início do tutorial da vida daqui a um tempo, é mais inteligente, talvez até mais responsável com você mesmo e com outras pessoas com quem você venha se relacionar futuramente, dar um passo atrás para você se recuperar de tudo isso e começar a se desenvolver de fato. Não dizendo, é claro, que você precisa se desenvolver para arranjar um relacionamento, mas entre você se relacionar com alguém na sua situação atual e você se relacionar com alguém quando você está no estágio mais tranquilo da sua vida, é bem melhor você fazer isso quando as coisas estão mais estabilizadas e não necessariamente perfeitas. Eu queria agradecer aos membros apoiadores aqui do canal. Obrigado por ajudarem a gente financeiramente. Caso você queira se tornar um membro do canal, custa menos de R$10 e com certeza ajuda a gente a continuar produzindo vídeos todo santo dia aqui. Quero agradecer aos membros fiéis que estão com a gente há mais de um mês e agradecer também aos membros novatos que estão com a gente há menos de 30 dias. Muito obrigado por toda a ajuda, e caso você queira enviar o seu relato, é só clicar no link da descrição. Valeu, forte abraço.